Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós tomamos, então, ciência de que ficou pronto o relatório do grupo de trabalho ligado ao Conselho Nacional de Justiça sobre a DPF 635. Basicamente, o que é a DPF 635? A DPF 635 é uma medida judicial que foi pedida, que foi solicitada pelo Partido Socialista Brasileiro. Partido Socialista Brasileiro tem como uma tese principal de que no estado do Rio de Janeiro estaria acontecendo um genocídio de pessoas pobres e negras dentro das comunidades e que os genocidas, pasmem, seriam os policiais que aqui trabalham. Os profissionais da área de segurança pública, então, para o Partido Socialista Brasileiro, para o Partido dos Trabalhadores, para o PSOL e para outras entidades de esquerda, os policiais, infelizmente, para eles, seriam os genocidas. E, baseado, então, nessa tese, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, concedeu uma liminar restringindo as operações policiais nas áreas dominadas por traficantes e milicianos. Então, basicamente, a DPF, ela está estruturada em torno desta tese central desses partidos de esquerda que eu acabei de citar, infelizmente. E por que essa ADPF, ela foi solicitada no auge da pandemia, no ano de 2020? Porque a esquerda brasileira, e não somente a esquerda brasileira, mas também a esquerda mundial, se aproveitou da pandemia no mundo e no Brasil para avançar com suas pautas, para avançar com a sua agenda, para se utilizar do medo e poder atingir seus objetivos políticos e ideológicos. É por isso que a DPF, ela vem no auge da pandemia no ano de 2020, porque se não fosse isso, se a intenção não fosse esta, não faria nenhum sentido eles quererem avançar com uma pauta na área de segurança pública durante um período pandêmico, mas naquele momento, se aproveitando da distração da maioria do povo brasileiro que estava preocupado no combate à Covid, eles ingressam então e dizem e pedem que durante a pandemia de Covid-19 as operações policiais ficassem restritas no estado do Rio de Janeiro. Só que qualquer cidadão minimamente inteligente pode perceber que durante a pandemia a boca de fumo não parou de funcionar. Durante a pandemia, assaltos não pararam de acontecer. Durante a pandemia, homicídios continuaram ocorrendo. Durante a pandemia, o consumo de drogas continuou. E durante a pandemia, nós vimos estarrecidos os bailes da Disney dentro de comunidades dominadas pelo tráfico de drogas e milhares de pessoas acumuladas, abarrotadas uma por cima das outras, curtindo esses bailes sem nenhum tipo de fiscalização. No entanto, as operações policiais deveriam ficar restritas. Não faz e jamais fará sentido, mas era necessário, repito, que a agenda da esquerda avançasse. Era necessário que eles tivessem o maior controle social por meio do medo. Era necessário que eles tivessem o maior controle sobre a liberdade de expressão por meio do medo. Era necessário que eles avançassem também com várias outras agendas. E uma dessas agendas foi justamente a DPF 635. E diante desta liminar, as forças policiais tiveram então que interromper ao máximo as operações. Qualquer morador do estado do Rio de Janeiro já sabia as consequências. A Polícia Civil fez um relatório magnífico. A Polícia Civil, a Polícia Militar alertaram o Supremo Tribunal Federal. As forças policiais disseram que naquele momento, basicamente o Supremo estava sendo induzido ao erro, estava sendo enganado por esses coletivos, por essas ONGs, por esses partidos e políticos de esquerda. Mas parece
que esses avisos, que esses alertas, eles foram tratados com pouquíssimo caso. Parece que eles foram solenemente deixados de lado. E vejam, nós tínhamos ali alertas emitidos por verdadeiros especialistas da área de segurança pública, que são os policiais civis e militares do estado do Rio de Janeiro, aqueles que sabem combater traficantes e milicianos e qualquer tipo de criminoso, e eles disseram, isso não vai dar certo. Mas não teve jeito. A DPF continuou em curso. E não satisfeitos em restringirem as operações policiais, eles também proibiram o uso da aeronave policial, porque o Partido Socialista Brasileiro conseguiu emplacar mais uma tese estapafúrdia. Eles disseram que as aeronaves eram usadas, abre aspas, como plataformas de tiro. Não tem na literatura policial do estado do Rio de Janeiro nenhuma bala perdida, nenhum disparo errado que foi feito a partir de uma aeronave. Pelo contrário, a aeronave ela interrompe o confronto. A aeronave ela resguarda a vida dos policiais naquele terreno hostil. A aeronave ela é usada para salvar a vida dos moradores. E a aeronave, ela é utilizada também para que os policiais se defendam dos injustos ataques de criminosos que estão naquele terreno. Mas a DPF 635 proibiu também a utilização das aeronaves. Pois bem, quando é hoje, praticamente 4 anos depois, e naquele período, em 2020, nós tínhamos 1.400 comunidades aproximadamente dominadas por criminosos. Hoje, esse relatório do CNJ, consta no relatório que passou de 1.400 áreas para 1.700 áreas dominadas por criminosos no estado do Rio de Janeiro, a partir da DPF 635. O relatório também diz que a partir da DPF 635, houve um aumento significativo das áreas dominadas pela facção Comando Vermelho. A partir da DPF 635, consta no relatório, a partir da DPF, houve um aumento substancial da apreensão de fuzis no estado do Rio de Janeiro. Consta no relatório também que a partir da DPF 635, houve um aumento impressionante de barricadas por diversas ruas e bairros do estado do Rio de Janeiro. Milhões de pessoas hoje já não conseguem transitar tranquilamente por causa do número de barricadas. Mas está no relatório também que a partir da DPF 635 aumentou o número de criminosos de outros estados que vieram se abrigar nas áreas dominadas por criminosos no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, meus irmãos, se nós já tínhamos aqui no estado criminosos sanguinários, o relatório está dizendo que a partir da DPF 635, vários chefes do tráfico, vários criminosos perigosos de outros estados do Brasil vieram para o Rio de Janeiro. A Polícia Civil, quando prendeu um importante criminoso de outro estado, se eu não me engano, cujo vulgo era Hamster, e quando perguntaram para o Hamster, por que você veio para o Rio de Janeiro? Esse criminoso perigosíssimo foi categórico: eu vim para o Rio de Janeiro porque aqui é mais seguro para a minha atuação.
Meus irmãos, isso é gravíssimo. A partir da DPF 635, e de acordo com o que está no relatório, nós podemos fazer a leitura de que o Estado do Rio de Janeiro se tornou o paraíso dos criminosos no Brasil. Isso é o fim da picada. Que fique muito claro, a área de segurança pública, ela não pode ser gerida a partir de dogmas ideológicos. É uma área técnica. Chega de palpiteiros atuando nesta área. Chega de palpiteiros atuando na área de segurança pública. E para concluir, eu quero dizer o seguinte: esses responsáveis pela DPF 635, eles transformaram o Estado do Rio de Janeiro num grande laboratório para a área de segurança pública. Meus irmãos, mas se o Estado do Rio de Janeiro foi transformado num laboratório, e se eles quiseram fazer com o Estado do Rio de Janeiro um experimento, eu te pergunto, quem foram as cobaias? É exatamente, as cobaias fomos nós, moradores do Estado. A fatura dessa intervenção indevida na área de segurança pública, quem está pagando somos nós. Quem vai continuar pagando somos nós. Sabem por quê? Porque as pessoas que decidiram a DPF 635, ou elas não moram no Estado do Rio de Janeiro, ou elas estão vivendo em condomínios de luxo, andando em carros blindados, andando de helicópteros, andando com segurança, frequentando lugares confortáveis e seguros, enquanto somos nós que estamos sendo caçados em cada esquina. Esse relatório, ele é uma bomba. Eu quero saber quem é que vai se responsabilizar por isso. Não pode ser eu, não pode ser você que está me assistindo, mas os responsáveis, eles precisam aparecer, eles precisam ser confrontados legalmente, mas imediatamente. Alguém precisa ser responsabilizado por isso. O prejuízo humano foi imenso. O prejuízo financeiro foi igualmente imenso. Após a DPF, após o aumento do crime violento, após o aumento da expansão do Comando Vermelho no Estado do Rio de Janeiro, várias pessoas morreram. Alguém precisa ser responsabilizado por isso. Como é que ficam os policiais agora do Estado? Quem é que vai retomar essas áreas? Qual será o gasto disso, humano e financeiro, para recuperar essas áreas? Ideias têm consequências. E responsabilidade também. Por isso, eu faço votos de que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, inclusive ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, neste momento, tem que agir. Não é possível que, diante do que está nesse relatório, ninguém seja responsabilizado. Não é possível que, diante desse relatório, a fatura fique com o povo do Estado do Rio de Janeiro.
Muito obrigado, senhor presidente.